O MIT está entrando de férias e preparou um programa especial para você, com os melhores momentos de 2008. Que tal rever a nossa visita ao brechó alternativo da Anne? Ou a nossa entrevista com o cineasta Breno Silveira, que veio a Vitória lançar o seu último filme, Era Uma Vez. Tem também a psicóloga Daniela Reis nos explicando por que é tão difícil aceitarmos e superarmos as nossas perdas. E também todos os detalhes da crise financeira que afeta a economia mundial. Esses e outros momentos agora no Mídia. A gente tem que ter um cuidado com a emoção, que ela não pode ficar piegas. Você não pode passar do ponto. Acho importante se emocionar as pessoas, mas com alguma sinceridade. Eu acho que a chave de um bom filme e de uma emoção que realmente faz o espectador rir, né, chorar. Eu gosto dessa gangorra. Meus filmes têm essa coisa engraçada que a pessoa, às vezes ela está rindo, daqui a pouco ela está chorando, ela não sabe nem porquê. É muito melhor você ter a riqueza do que a sensação da riqueza. É muito melhor você ter a felicidade do que a sensação da felicidade. Chegou todo feliz no Natal, olha a televisão linda. Depois ele não dorme porque está com 2 prestações atrasadas. Só teve a sensação da felicidade. O grande objetivo do termo de compromisso não é a gente ficar fiscalizando e ficar no pé da pessoa. É ter um efeito mais psicológico também. Mas dá ao cidadão daquela municipalidade, tá, o direito, né, e a ferramenta para cobrar. A nossa cultura ela não está acostumada com fracasso e ela incentiva que o homem seja absolutamente perfeito, né? E por conta disso, nós desaprendemos a perder, nós desaprendemos a nos acostumar com essa condição natural. Bom, Machado de Assis ele é um clássico, né, da nossa literatura brasileira. E lembrando, por exemplo, né, o final de um capítulo do livro do Ítalo Calvino, quando se pergunta por que ler os clássicos, né, ele responde, por que não lê-los? Né? Então, a primeira coisa contra Machado é por que não ler Machado? Né? É melhor lê-lo do que não lê-lo. E porque ele é um clássico, porque ele é um cânone da nossa literatura. Algumas pessoas estão voltando e buscando uma grande disciplina no campo da religião. É uma questão interessante isso do ponto de vista religioso. E se nós observarmos hoje, e aí eu não diria só a Igreja Católica, mas as igrejas mais conservadoras são as que têm tido um crescimento maior. Quer dizer, aquelas igrejas bem conservadoras, com linhas bem rígidas, assim, uma moral extremamente rígida, tem tido um crescimento muito grande, inclusive dentro da própria Igreja Católica. A simples alteração legislativa não resolve problema, não é só do judiciário não resolve problema nenhum. Aqui no Brasil, nós temos um costume, Aline, bastante equivocado, e eu diria até maldoso, de achar que basta resolver um problema pela lei que a situação estará resolvida. Se fosse assim, ia ser uma maravilha, não é verdade? Até porque numa recente reforma constitucional, nós garantimos, por exemplo, a moradia como direito de todos. E o que aconteceu? Né? Nós estamos aí tentando dar moradia a todos. Né? As leis, então, são sempre proposições que necessitam de ações concretas para que sejam concretizadas. O que é uma visão dismórfica do corpo, né? Tem uns filmes, né, antigamente, do Hitchcock e tal, o cara olha para o espelho e ele vê outra coisa, né? Ele não está vendo o que nós estamos vendo. Se você falar, não, você está assim, ele tem uma visão, ele está vendo outra coisa, né? Então, ele tem sempre uma visão diferente da visão lógica. Não é que ele está psicótico, mas ele tem uma alteração da visão normal. Então, você põe no efeito espelho e diz, põe a menina pelada no efeito espelho. Você está magra, os ossos estão aparecendo. E diz, mas aqui ainda tem uma gordurinha. Tá? Então, até uma visão dismórfica. Né? É por causa dessa ansiedade, né, de ser melhor, de ser maior, em alguma coisa. A quantidade de veículos coletivos é muito pequena, a quantidade de veículos de passeio é muito grande e, pior ainda, a quantidade de pessoas dentro dos veículos de passeio é muito pequena. Né? Quase todos andam somente com o motorista, eu não tenho ideia do número exato, mas deve ser menos do que 2 pessoas por veículo, em média. E um veículo de passeio ocupa um espaço enorme, né? Ao passo que um veículo coletivo, na rua, quando ele transita na superfície,
ele ocupa o espaço de 6 ou 7 veículos de passeio e coloca 70, 80 pessoas dentro, dependendo do tipo de veículo que a gente está considerando. Então, fazer as viagens, aumentar a ocupação dos veículos de passeio, sem dúvida nenhuma, é uma providência que tem um efeito muito grande, muito mensurável, muito sensível, né, na capacidade de transportar viagens oferecida pelo mesmo espaço público. Muito parecido com o meu primeiro filme, Dois Filhos, eu gosto de falar dessas relações humanas, de como a pessoa que está tentando levar a vida do lado certo, como é que ela consegue passar no meio dessa confusão. Assim, a primeira linha que eu escrevi sobre esse filme era de um garoto bom, que tudo dá errado na vida dele, mas ele insiste em ser bom. Então eu tento penetrar na cabeça desse garoto, entender as dificuldades e fazer a ponte. Eu acho que poucos filmes fizeram a ponte entre a favela e o asfalto, e esse faz. Esse fala das dificuldades de você transitar num mundo e no outro. Eu acho que é um filme muito mais sobre preconceito do que sobre violência. O Dom Casmurro até hoje se discute muito aquela questão da Capitu, da fidelidade de Capitu, né? Assim, na verdade, aquilo é uma armadilha do Machado, né? Assim, ele a fidelidade de Capitu não estava em jogo, né? Assim, na verdade, eu vejo mais o Dom Casmurro, né? O Bentinho, ele tinha, na verdade, ele gostava muito mais do amigo dele, do que é o suposto amante da mulher, né, do que da própria mulher, né, assim, não porque, quer dizer, existe uma homossexualidade aí latente, né, assim, na obra, né, tem várias passagens que mostram isso, né, um abraço que eles se dão quando eles ainda estão no seminário, né, assim, e que os padres olham aquilo com maus olhos, né, os colegas criticam. Quer dizer, tem várias passagens que indicam, né, essa homossexualidade latente. Aquela galerinha glam que quer procurar sempre aquela calça de couro, aquela calça xadrez, aqueles coturnos, umas coisas que você só encontra mesmo em brechó, tipo calça cintura alta, agora voltou, e coisas assim que a gente, galerinha, tipo usar uns coletes de couro, coisas glam mesmo, e a galera sempre procura, assim. Homens nisso, macacão, coisas que são difíceis, que só em brechó mesmo você vai encontrar, a galera sempre vem procurar, assim, umas coisas bizarras, assim, uns vestidos de couro vermelho, umas calças de couro, sabe, muito xadrez, a galera agora pedindo muito xadrez, calça xadrez disputadíssima. A mídia cria comportamentos, mas a forma como os indivíduos recebem isso que está sendo exposto na mídia pode ser ressignificado pelo próprio indivíduo. Então, o fato da Angélica estar usando, sei lá, Dolce & Gabbana, né, não quer dizer que as pessoas vão usar Dolce & Gabbana apenas porque tem na Angélica como um ícone importante da moda brasileira. Se pode ganhar aceitando as perdas? Uma vida melhor, mais tranquila, porque não tem jeito, você vai perder o tempo todo. E quando você escolhe, por exemplo, alguma coisa, você perde outra coisa, né? E nas decisões todas da vida, a gente está sempre perdendo. Você ganha uma coisa e, por outro lado, você perde a outra coisa. É incrível, mas tem um candidato que promete segurança 24 horas, né? Botar a coisa. Eu espero que ele vá para a porta do meu prédio, né? E fique lá 24 horas por dia, porque o vereador não pode mexer em segurança. Vereador pode, as funções do vereador, e isso o eleitorado precisa prestar atenção. Ocupação de solo urbano. Pode construir prédio na frente da praia de 50 andares? Isso, o vereador opina. O inferno, todo mundo sabe como é. O céu, a gente não sabe. Então, nós nos comportamos melhor como pessoas, segundo ele, muito mais com medo de ir para o inferno do que com vontade de ganhar o céu. Então, esse aumento de pena que se faz e que se propõe para determinados casos, ele vem bem, né? Porque, afinal de contas, se a pena é mais severa, né? Se o criminoso não vai ter direito, por exemplo, a uma liberdade provisória, a um sursi, há de pensar duas vezes, desde que, naturalmente, nós estamos colocando isso como pressuposto, o sistema funcione. As coisas acontecem de uma coisa impressionante, né? Essa vitória do Obama, ela é não só triunfal, como necessária, porque é a força da democracia.
No momento que você tem um governo desastroso, muito autocrático como Bush, e você vê uma pessoa afrodescendente, o pai queniano, a mãe é um WASP, White Anglo-Saxon Person, uma genuína americana, ele nasceu no Havaí. O Havaí não é muito tido como Estados Unidos, mas não é igual Porto Rico, né? Então, ele foi morar em Chicago, dar aula na Universidade de Chicago. Chicago também é uma cidade que as pessoas, os sulistas, Nova York, Chicago, não, muito complicada e tal. E negro também. Esse camarada, mais professor, mais acadêmico, ele vence as eleições. Então mostra o quê? Que o mundo aplaudiu a mudança, a necessidade de mudar esse conceito, de diminuir o que eles chamam de greed, que é ganância pura, ambição pura, o dinheiro fazendo dinheiro, e não o dinheiro gerando bem, gerando serviço, gerando qualidade de vida. Então, foi um símbolo na hora certa. É uma semana movimentadíssima, muita gente que não tinha hábito de ir ao teatro se esforçou, né, para conseguir os ingressos gratuitos, as peças, pelo menos as que deu para eu acompanhar, né, porque aconteciam todas ao mesmo tempo em várias regiões da cidade. As peças estavam bem concorridas, tanto as locais quanto as nacionais. Então isso prova que o teatro ele tem um grande poder de atração entre as pessoas e, ao mesmo tempo, mostra que a nossa cidade, a capital aqui do estado, deveria ter eventos mais voltados para as artes cênicas. E lembrando um pouco como o pessoal às vezes comenta, né, quando aquele pensamento lá de Galileu, a igreja deve dizer como se vai para o céu, a ciência deve dizer como vai o céu. No conto do Brás Cubas, né, uma hora que o Brás Cubas está conversando lá com um amigo e que é apresentado como uma probidade em pessoa, né, uma pessoa muito correta, que não contava mentiras, né, um sujeito exemplar, né, um cidadão exemplar. E para se livrar de uma visita que chega, né, uma visita inoportuna lá, aí ele conta uma série de mentiras para poder se livrar da visita, né, que chega. Aí o Brás Cubas chama a atenção dele, né, fala assim, mas Jacó Tavares, o nome desse personagem, fala assim, poxa, mas você é um cara tão probo, né, e está contando mentira para se livrar da visita, né? E aí ele fala que a sociedade, essa veracidade absoluta, né, assim, ela é incompatível com a sociedade, né? Uhum. A sociedade vive de embaçadelas recíprocas, né, como ele chama. Quer dizer, a sociedade ela vive dessas pequenas mentiras, né, que fazem com que o tecido social se organize, né, e se torne possível essa convivência, né? A magnitude dos nossos problemas ainda não aponta quer dizer, a necessidade ainda não fez o sapo pular aqui. Lá em São Paulo já fez, porque aí nós temos que reconhecer, do ponto de vista de cidades maiores, o nosso trânsito vai muito bem, obrigado. É até um pecado a gente dizer isso para as pessoas que estão engarrafadas dentro do ônibus, de pé, todo santo dia. Mas, do ponto de vista proporcional, a gente ainda não pode dizer que tem problemas muito graves de trânsito, não. Eles vão se agravar, com certeza, se a gente não fizer nada. Então, no curto prazo, o que tem sido feito é exatamente o que a gente poderia fazer. Nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, ele é um brasileiro legítimo, genuíno. Então, o brasileiro, ele brinca um pouco com as coisas que são complicadas e adversas, né? Então, a marolinha é aquela sutileza do brasileiro um pouco irônico. Mas não é uma marolinha, não, é um tsunami mesmo. Nós tínhamos 202 bilhões de reservas cambiais, já queimamos, já gastamos quase 60. A mini saia foi um marco, o uso de calças, né? A gente pode pensar isso como libertação, mas eu continuo dizendo, a gente continua de uma certa forma usando determinadas marcas também como uma forma de demarcar a diferença e a posição de status na nossa sociedade em relação a outras pessoas. Não saia daí, porque o Mídia Melhores Momentos volta já. Sabe quando você pega o ônibus vazio? A primeira impressão é, peguei o ônibus errado. Mas aí você percebe que não. Aí você está no paraíso. Várias janelas para você escolher em qual delas irá sentar. A viagem se torna muito mais rápida e o motorista está ali, exclusivamente para você. Mas se vazio é o paraíso, lotado é o inferno.
Tem sempre um mau cheiro que você nunca sabe de onde vem. E é melhor também que nem saiba. Inevitavelmente, alguma coisa vai estar ralando em você. Até que isso pode ser bom, se for a garota dos seus sonhos. Mas eu nunca tenho essa sorte. O difícil mesmo é na hora de saltar, que é o que eu vou ter que fazer agora. Bem, meu ponto está chegando. Sentindo falta de alguma entrevista? Então fique ligado, porque o Mídia Compacto 2008 está de volta. Então a gente não precisa necessariamente ocupar novas terras para aumentar a produtividade da cana ou do milho. O problema é que a gente não tem estudo sobre isso, é um monte de exposição, um monte de chute, e ficou mais fácil ocupar o biocombustível, né, que virou o jargão do momento aí, do problema da falta de alimentos. Isso é verdadeiramente uma falácia, até porque dá conta pro Morales com relação ao que ele fala, é loucura, que ele só fala bobagem, né? Então, mas isso vem de muita gente, muitos analistas estão falando isso, e se você, alguns já a ONU inclusive colocou isso, mas é um equívoco, muitos analistas já falaram, olha, o problema não é por aí, biocombustível é o menor deles, então não vale a pena ficar sabatinando isso. A gente não sabe nem que rumo isso vai tomar, que incomoda um pouco, que atrapalha, que pode tirar uma cultura ou outra, diminuir a produção de alimentos, a gente sabe, mas não é nem de longe se estardalhaço o que estão fazendo. Ela olhou o livro, né, assim, aí olhou e falou assim, puxa, loucura e paixão são duas coisas perigosas, né? A loucura não mata não, mas a paixão pode matar, né? Assim, então eu achei essa frase genial. A gente conseguir trazer todos os realizadores de fora do estado no dia do REC, custeando transporte, hospedagem, alimentação, para que o objetivo do REC inicial se concretize. Qual é o objetivo? Não é simplesmente exibir, mas é trazer o realizador de fora, para que possa haver essa interação, o debate, a troca de experiências. A ética é muito rigorosa. Então, a gente tenta seguir todas as éticas, a ética de você lidar com o paciente, de você não falar o nome dele. A gente nunca vai colocar uma estimativa de quantas mulheres têm câncer de ovário, por exemplo, no Espírito Santo, que é a pesquisa que eu trabalho. Não vai ter nenhuma mulher com nome citado. O paciente anorético, o paciente bulímico, ele tem que manter um tratamento por um longo tempo para ele perder o ritmo disso, né? O ritmo disso. Ele não basta melhorar clinicamente. O tratamento tem que ser demorado para depois poder interromper. Pode sim, vai curar e vai voltar à vida normal. O eleitoral é curioso. Tem candidato que não é nada. É ex-lixeiro, ex-boqueiro, ex-não sei o quê, ex-não sei o que lá, ex-não sei o que lá. Sim, e ele é o quê? Muito difícil a gente se separar de alguém que a gente gosta, né? Principalmente quando é o outro que escolhe esse rompimento afetivo. Uma mãe que quer dar um presente para um filho, procure valor, não procure preço. É o mais caro, é o tênis mais caro, é o tênis mais bonito, não. É o que é mais representativo. Então, um namorado, uma pessoa assim, um cartão, um poema, é uma coisa bacana, é uma coisa diferente que tem muito valor. E para si mesmo, será que é LCD de 50 polegadas? Não é? Tem que rever isso, o conceito de preço e o conceito de valor. O valor é a satisfação que você recebe por algo que você compra. E, se ele não optar por essa decisão, ele quiser comprar apenas pelo preço, não passar de 4 vezes. Hoje, você tiver com bastante coisa misturada, que nem isso aqui, você é um emo, assim. Você é emo. Mas realmente exagerou, né? Então, tipo, é uma coisa muito... É fácil de definir, assim. Você vê se o cara tá usando muito preto, ou usando, tipo, muito spike, muito papá, você já vê que o cara já gosta de uma coisa mais extrema e tal. Né? E você vê um cara mais... só com uma camisa de uma banda de filme e tal, um cara mais, sacou, mais social e tal, mas não esperequeta tanto assim, né? Então aí você acaba vendo assim a diferença. O presidente de Tribunal de Justiça no Brasil constrói fórum, é gestor executivo, tem que tratar de concurso público, tem que tratar de pessoal. Ora, nós não tivemos formação para isso. Nós não somos administradores, nós somos juízes. Nós somos juízes. Então, colocar nas mãos de um presidente a decisão sobre se vai construir o fórum assim, se deve construir assado, se deve fazer isso,
por mais pessoas que tenha, acaba fazendo com que o judiciário crie uma superestrutura que não faz parte da sua atividade principal. Aí o que acontece? O judiciário tem que contratar engenheiro, tem que contratar isso, aquilo. O programa dele. Então, essa distorção existe. E essas correções nós estamos tentando fazer. E elas são seríssimas. O primeiro roteiro ficou pronto há 10 anos atrás, que era o Era Uma Vez. Chamava a História de Dé na época. Então, há 10 anos atrás, quando eu falei, eu tenho um roteiro aqui que quero dirigir, ninguém acreditou. Nem no roteiro, nem em mim. Então, foi preciso fazer os 2 filhos. Os 2 filhos foi uma sorte na minha vida, um fenômeno. E aí eu falei, olha, tem um projeto que está pronto aqui há 10 anos. Nós temos hoje tantas identidades híbridas que você não pode localizar uma pessoa no grupo social apenas a partir do que ela veste, mas que a moda vai também representar a manifestação, a expressão, a representação do que esse grupo pensa e como é que ele age, né, e que sentido que faz para esse grupo usar essa roupa, como o preto, por exemplo, passa a ser predominante para alguns grupos como os góticos, por exemplo. Isso é uma forma de atribuir sentido à vida. A moda passa, então, a garantir esta identidade para esses indivíduos e essa diferença em relação aos outros grupos. Nós achamos o seguinte, se o sujeito está respondendo a processo e ele não pode se submeter a um concurso para ser auxiliar de portaria da prefeitura, né? Auxiliar de faxina, não que esses cargos não tenham sua dignidade, né? Auxiliar de gari, né, vigia. Ele não pode concorrer num concurso público para vigia da prefeitura. Vai poder ser prefeito? Não deveria. Então, se ele não tem ficha limpa, ele que limpe a ficha dele e depois se candidate. E as crônicas dele são sempre muito recheadas de humor, né? Eu faço até uma comparação com o Milor Fernandes, porque o Milor, com um estilo completamente diferente, mas também um grande cronista da nossa época, né? Essa segunda metade do século XX. E o Machado, na segunda metade do século XIX, ele faz isso também, escrevendo, né? O Milor usa outras mídias, né? De desenhos, tudo, mas também sempre com aquele tom, né? De bom humor, de galhofa, né? À medida em que você está perdendo alguma coisa, né? Você está escolhendo um outro caminho. Geralmente muitas vezes a perda acontece por falta de escolha, né? Mas quando a gente escolhe, a gente está ganhando, porque na situação anterior a gente já estava perdendo, né? Então, assim, você acaba aprendendo com aquela experiência da perda e esse aprendizado, ele é considerado um ganho. Você pode citar, assim, um exemplo de perda que... Por exemplo, as famílias que passam por uma perda concreta, né? Uma tragédia, deixa eu pensar, uma enchente ou um incêndio, e que tem sua casa queimada, alagada, os móveis, elas podem passar a dar valor à vida de uma maneira diferente, né? Por exemplo, se essa família não teve uma perda física, não teve nenhum ente querido morto naquele acidente, ela pode dar um significado diferente à vida e se importar, por exemplo, mais com os relacionamentos familiares, com alguns cuidados. Isso pode gerar alguma mudança até de local, de residência, né, que pode trazer benefícios no futuro. Mas depende muito do significado que se atribui à perda. Emociona muito a gente ver o teatro cheio, né? Eu tenho muito medo de teatro vazio, é muito triste para um ator ver o teatro vazio. É muito triste. Então, tenhamos que ter mais ações, projetos para, né? E o povo também prestigiar o Teatro Capixaba, que existe o Teatro Capixaba, eles podem ver, observar. Se quer um mais contemporâneo, você tem, se quer comédia, você tem. Então, eu acho que isso só está fazendo a gente crescer. Claro que você fala assim, tem coisas, claro, a gente procura errar menos, mas a gente está sempre fazendo as avaliações, né? Ouvindo, para poder sempre errar menos. Algumas sentenças, né, fossem dadas assim, propositadamente, com uma pena um pouco menor, justamente para o cidadão não ir a novo júri. Então ele merecia 26 anos, mas o juiz pensava, poxa, outra vez você julgado esse cidadão, com esses crimes todos, ele dava uma pena de 19 anos, 10 meses e 6 dias, justamente para impossibilitar o novo julgamento. Isso é ruim, porque impossibilitava o novo julgamento, mas acontece que o sistema prisional brasileiro,
favorece muito o condenado com progressões. E quanto menor a pena, mais rápido ele vai sair sem cumprir o tempo total. Então, eu creio que em muito boa hora isso veio acontecer. O direito de defesa é plenamente garantido, até porque o julgamento no tribunal do júri tem como um dos fundamentos, além da soberania dos vereditos do tribunal do júri, a ampla liberdade de defesa, o amplo contraditório e ampla defesa. Não creio que atrapalhe nada. O que a gente vê hoje é um monte de gente que sempre andou de carro, né? E que está acostumada a ter à sua disposição a quantidade de espaços públicos que as nossas cidades sempre tiveram e que não está disposta a dividir com um monte de outras pessoas que nunca teve carro e que agora estão tendo acesso ao automóvel, né? Muitas outras pessoas que agora estão chegando e tendo a oportunidade de disputar um pedaço daquele mesmo espaço público que nós sempre tivemos. Então, se as pessoas têm cada vez mais acesso ao automóvel, elas têm cada vez mais possibilidade de pagar o combustível que o automóvel consome, pagar a manutenção que o automóvel dá, pagar os impostos que o automóvel cobra e incluir as taxas de estacionamento. É só uma questão de ajuste de mercado, né? Léo, tá cheio de formiga aqui. Aposto que vocês adoram ver os erros de gravação, né? Então, olha só o que não foi pro ar. Presidente, em uma campanha política que há muito não se via. Olá! Olá! Outro novo distúrbio é Corta. Volta. Outro novo distúrbio é a emberexia. Outro novo distúrbio é a emberexia. Hoje eu entrevistei o economista e mestre em administração Antônio Marcos Carvalho. Olá! O MIT está... Mexe menos a cabeça no lado. Torcicolo. O MIT está entrando de férias e preparou um programa especial para você, com os melhores momentos de 2008. Que tal rever a visita que nós fizemos ao Olá! Peraí. Olá! Entrando de férias e preparou um programa especial para você, com os melhores momentos de 2008. Que tal rever a nossa visita ao brechó alternativo da Anne? Ou uma formiga mordendo meu pé. Ai. Ou revemos uma formiga mordendo meu pé. Ou revemos toda a minha dor. O MIT está entrando de férias e preparou um programa especial para você, com os melhores momentos de 2008. Que tal rever a nossa visita no brechó alternativo da Anne? Ou... Vou demorar uma vida inteira para fazer isso, Léo. Olá! O MIT está entrando de férias e preparou um programa especial para você, com os melhores momentos de 2008. Que tal rever a nossa visita ao Olá! O MIT está entrando de férias. Olá! O MIT está entrando de férias e preparou um programa especial para você, com os melhores... Um monte de bicho me picando. Programa especial para você, os melhores momentos. O MIT Melhores Momentos 2008 fica por aqui. Gostou do programa? Não? Tem alguma sugestão? Então manda um e-mail pra gente. O endereço é Momentos 2008 fica por... Meu Deus! Esse ano comemoramos o centenário de um dos maiores escritores brasileiros, Machado de Assis. Machado foi fundador da Academia Brasileira de Letras e o ator... Pô, eu comecei tão alegre. O MIT especial de férias fica por aqui. Gostou? Não? Tem alguma sugestão? Manda um e-mail pra gente. O endereço é media@faesa.br. Lembrando que a programação do canal universitário já está disponível no site www.cnuvitoria.com.br. Obrigada pela audiência e tchau!